Olá, pessoal do nono B, espero que vocês estejam bem. Temos um tema para a nossa aula de hoje, um tema que nós já conversamos um pouquinho no nosso roteiro de estudos e hoje iremos nos aprofundar um pouquinho. Radiações eletromagnéticas. Vocês já viram no roteiro anterior que nós temos duas classificações das ondas, que são as ondas mecânicas, aquelas ondas que são geradas pela vibração de objetos, que tem como exemplo um músico tocando violão, e as ondas eletromagnéticas, que é o que nós aprofundaremos agora. As ondas, pessoal, transportam energia e não a matéria. Temos também o pulso de onda e a onda. O pulso, pessoal, imaginem uma corda, vocês segurando uma corda. Vocês batem essa corda uma única vez. Isso vai gerar uma perturbação na corda, né? Bateu uma única vez, gerou uma perturbação. Gerou, então, um pulso. Há uma propagação de um pulso. Se vocês baterem várias vezes, aí eu tenho uma perturbação muito maior, ou seja, uma onda sendo formada. Então, nós temos um pulso. Se eu bater uma única vez, eu vou gerar uma perturbação nessa corda. E se eu bater várias vezes, eu vou gerar uma onda. Ou seja, se bater uma vez na corda, vai gerar uma perturbação, um pulso de onda. Se continuar batendo, produzindo as perturbações de forma regular, eu tenho uma onda sendo formada. Agora focaremos em ondas eletromagnéticas. Pessoal, eu já começo com um questionamento a vocês. Vocês acham que radiações eletromagnéticas estão na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? O que vocês acham que são radiações eletromagnéticas? Bom, radiações eletromagnéticas, elas estão sim no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, seja na comunicação, seja em um tratamento ou um exame médico, seja na internet, que nós estamos utilizando muito nesse momento, né, de aula remota, seja no rádio, na TV, nós temos sim o uso da radiação eletromagnética. Para tudo isso que eu mencionei, é necessário o uso da radiação eletromagnética. E aí surge o segundo questionamento que fiz a vocês. O que é uma radiação eletromagnética? Como que eu poderia definir essa radiação eletromagnética? Pessoal, radiação eletromagnética são ondas que estão se propagando na Terra e no espaço, ou seja, ela se propaga na atmosfera, na Terra, ou no vácuo, no espaço. Essas ondas estão promovendo uma ondulação, elas promovem uma agitação, uma movimentação. O campo dessa oscilação, pessoal, é no campo da eletricidade e do magnetismo. Um grande exemplo é o ímã. Né? O ímã atrai pelo magnetismo, certo? Quando começaram a estudar o magnetismo e a eletricidade, tiveram uma grande definição e um grande conceito, né? Chegaram então a conclusões a respeito de ondas. Vamos então à definição, ao conceito. Ondas se propagam no vácuo, ou seja, no espaço, ou no ar com alta velocidade. Elas resultam da liberação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto e estão espalhadas pelo planeta e pelo espaço. Pessoal, quando eu falo aqui, nessa definição de alta velocidade, é uma velocidade realmente muito grande. É aquela famosa velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, é realmente muito rápido. Essas ondas, pessoal, elas se movimentam tanto no vácuo, que eu acabei de falar, né, no espaço, como aqui na Terra, na atmosfera. E aí, pessoal, vem outro questionamento. Será que essas ondas são perigosas?
será que elas causam algum problema, algum dano para a nossa saúde? Vamos então tentar definir essa questão até o final dessa aula, tudo bem? Pessoal, essas ondas, elas possuem características e eu vou falar um pouquinho dessas características agora. Essas ondas vão ter uma frequência, ou seja, o tanto que ela oscila, o número de oscilação dessa onda é a frequência. Imaginem uma onda do mar, tá? Pensa lá numa onda do mar. Ela tem um comprimento, certo? Algumas com um comprimento bem mais largo, outras com um comprimento bem estreito. Nós classificamos essas ondas dessa forma, pela frequência e pelo comprimento. Então, a oscilação, o número de oscilações, frequência, e o comprimento dessa onda, que pode ser largo ou pode ser mais estreito, tá? Então, nós classificamos essas ondas dessa forma, pela frequência e pelo comprimento. Teremos, pessoal, ondas baixas, que são ondas com a frequência baixa e o comprimento grande. Um exemplo, ondas de rádio, micro-ondas. A partir daí, a partir desse ponto, começa a aumentar a onda e o comprimento da onda. E aí começa a ficar mais estreito. Observem na imagem. Temos ali o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, e aí me chega a radiação gama, que é uma radiação muito perigosa. Observem que temos um comprimento bem estreito e muita frequência. O que será que isso vai influenciar na nossa vida? Será que isso tem alguma influência na nossa vida? Pessoal, as radiações longas, as que têm baixa frequência e o comprimento maior, nós classificamos elas de ondas não ionizantes. Por quê? O grau de agitação não é tão grande. Ela não agita a ponto de arrancar elétrons, por exemplo, ou arrancar moléculas dos seres vivos. Nós iremos conviver com elas, por exemplo, rádio, numa boa, tá? Wi-Fi também é um exemplo, o infravermelho, que é aquele do controle remoto, Nós iremos então conviver com essa onda não ionizante. Já as que possuem uma frequência maior e o comprimento menor são as chamadas ionizantes. E essas que são os problemas, Essa classificação ionizante, essa que traz danos para a nossa saúde. Vamos entender um pouquinho mais. Essa frequência é muito intensa, pessoal. E quanto maior a frequência, maior o dano para a nossa saúde. Portanto, pessoal, comparando uma ultravioleta, ela causaria danos? Sim, a ultravioleta causaria danos. Porém, uma radiação gama, por exemplo, causará um dano muito maior, tá? Ela será muito mais prejudicial para a nossa saúde, tudo bem? Essa radiação, então, pessoal, ela divide-se em radiação não ionizante e radiação ionizante. Vamos, então, retomar um pouquinho dessa parte. Radiação não ionizante, ela possui baixa frequência e baixa energia, É uma energia insuficiente, pessoal, para ionizar, átomos, moléculas, ou seja, é uma radiação que nós vamos conseguir conviver e ela não trará tantos danos para a nossa vida. Já a radiação ionizante, essa sim traz danos, porque ela possui muita energia, os elétrons se desprendem de átomos, moléculas, e alteram a estrutura nos seres vivos, ou seja, ela altera a estrutura de uma célula, por exemplo. Então, essa radiação ionizante, ela é danosa à nossa saúde. Tudo bem até aí? Agora questiono vocês. Nós fazemos uso dessa radiação em nossa vida? Bom, vamos para a classificação então. Ondas baixas. Comunicação submarina é um exemplo dessas ondas, tá?
Essas ondas baixas, pessoal, elas são longas e essas são as classificadas como baixa. As mais populares do nosso dia a dia são as ondas de rádio ou radiofrequência. Usamos para ouvir rádio, para assistir TV, para o Wi-Fi, micro-ondas. E aí, pessoal, temos também a infravermelho, né? Sabe aquela parte do controle remoto que você precisa direcionar para o seu televisor para você conseguir mudar de canal ou ligar a TV? Essa é uma radiação infravermelho, tá? E é muito importante vocês saberem também que todos nós emitimos essa radiação infravermelho, tá? Que às vezes nem todos sabem, né? Mas nós também emitimos essa radiação infravermelho através do nosso calor. Nós temos então a agitação das nossas moléculas e assim temos a emissão do calor. E através da emissão do calor, nós temos essa emissão da radiação infravermelho. Outra onda, pessoal, visível é a luz do sol ou a luz artificial, né? É a chamada luz visível. Ela tem, pessoal, diferentes frequências, nos dando a imagem de diferentes cores. Abaixo do vermelho, nós chamamos de infravermelho. É uma frequência, pessoal, menor, não conseguimos ver. A luz visível eu enxergo. Aí, pessoal, passa para a ultravioleta e também não conseguimos enxergar essa luz. E ela também pode ser muito danosa para o nosso organismo, tá? Para a nossa saúde. Por isso, pessoal, utilizamos o protetor solar para a proteção dos raios UVA, UVB, né? Que são raios ultravioletas, tá? Eles têm seus benefícios? Claro que tem. Eles estimulam a melanina, algumas vitaminas. Porém, pessoal, em excesso, eles podem ser muito danosos. Pode ser muito prejudicial, pode causar envelhecimento na pele, por exemplo. Então, se for numa quantidade adequada, ele vai trazer benefício. Se for em excesso, não, tá? Muito pelo contrário, ele vai trazer prejuízo. Chegamos, pessoal, no raio-x. O raio-x é uma frequência ainda maior. Essa radiação é emitida e consegue ser retida nas superfícies sólidas. Por exemplo, para verificar uma fratura no osso, eu faço um raio-x. É uma radiação que também exige muito cuidado. É uma radiação com potencial cancerígeno. Então, ela é uma radiação perigosa. Tem os seus benefícios? Tem. Pode ser para um exame, por exemplo. Porém, ela precisa ser com muito cuidado, porque ela pode ser cancerígena. Essa radiação, ela possui muita energia. Ela pode destruir moléculas, ela pode roubar elétrons, ela pode causar danos nos seres vivos, né? Ela vai, então, danificar a nossa célula, e isso não é nem um pouco interessante. Então, ela tem o seu benefício, que ela pode ser utilizada em um exame, por exemplo, mas ela tem que ser tratada com muito cuidado, porque ela é uma radiação muito perigosa. E a mais perigosa que nós temos é a radiação gama. Ela tem uma altíssima frequência, o comprimento dessa onda é muito pequeno, então ela tem uma frequência muito alta e um comprimento muito pequeno. Essa radiação, pessoal, é a mais perigosa de todas. Temos um exemplo de acidente com essa radiação na usina de Chernobyl, que ficou super famosa, provavelmente vocês já ouviram falar dessa usina nuclear, que sofreu essa explosão e até hoje tem essa radiação nesse local. Essa radiação, pessoal, ela se propaga e causa danos por muitos anos. Ela lesiona tecidos, rompe células, por exemplo. É possível fazer uso dela? É possível, porém também com muito cuidado, com muita atenção, com muita responsabilidade. Tudo bem, pessoal? Recapitulando o que nós vimos na aula de hoje, vocês relembraram os tipos de ondas, mecânica e eletromagnéticas, e aprofundamos um pouco mais nas ondas eletromagnéticas. Falamos sobre os benefícios e os malefícios na nossa saúde, na nossa vida e no nosso dia a dia.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!